esse fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Vamos juntos então dar continuidade à nossa leitura desse belíssimo livreto, O Segredo de Maria, de São Luís Maria Grignion de Montfort, que é o resumo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Nós estamos meditando esse livro para todos os nossos irmãos e irmãs, Brasil, além Brasil, que estão fazendo conosco a preparação para a sua total consagração a Nossa Senhora, que já estudaram toda a nossa playlist completa no nosso grupo de oração, na nossa missão, os escravos de Maria, os amigos avulsos. Lá na playlist nós lemos o tratado capítulo por capítulo, nós fizemos juntos a meditação, porque sem a graça de Deus nós não podemos nada, sozinhos nós não podemos nada. Então nos unimos todos juntos, irmãos, Brasil, além Brasil, fazendo essa preparação, esse esforço de uns estarmos orando uns pelos outros, para que juntos, unidos a Nossa Senhora, então, cheguemos então no dia da nossa total consagração, que é para sempre. Então, vamos agora fazer as nossas orações para lermos esse livro. São Luís pede que nós fiquemos de joelhos e rezemos primeiro, pelo menos, o Veni Creator e a Ave Maria Stella. Tá bom? Então, nós vamos rezar essas orações, dar sequência e leitura. Olha, falta só mais esse pedacinho aqui e nós já iremos terminar. Vou dividir em duas partes, tá? Vamos fazer um vídeo agora, depois vamos fazer o segundo. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos então Nossa Senhora o nosso desejo de perseverarmos nesse caminho. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conceder o entendimento, todas as graças que necessitamos para perseverarmos até o final. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, nosso verter, vosso amor, com vossa graça eternal, brava em nós robustecer. Nosso inimigo repelir, dai-nos logo vossa paz, e tendo guia, vós evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave que saúda, funda-nos na paz de erro não muda. Quebra ao irmão reto, dá os céus luz, dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja para louvor ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Pedimos a bênção do Santíssimo Sacramento do altar. Nós estamos aqui diante dele, que visite poderosamente nossos corações e nossas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, estamos na página 23. Em que consiste a devoção a Maria? A. Diversas verdadeiras devoções à Santíssima Virgem. Existem, com efeito, diversas verdadeiras devoções à Santíssima Virgem. Não vou falar aqui das falsas. A primeira consiste em cumprir seus deveres de cristão, evitando o pecado mortal, agindo mais por amor do que por temor, rezando de vez em quando a Virgem Santa e honrando-a como Mãe de Deus sem nenhuma especial devoção por ela. Esse aqui é o geralzão, tá? De todos os católicos, pelo menos é o que deveria ser no mundo inteiro. Assim, que deveria ser, que não é, nem há, e o São Luís coloca aqui, né? Diversas verdadeiras devoções da Santíssima Virgem.
Não é A e nem é B. Porque o B, não, acho que deve ter o C e o D. O C deve ser aqueles que se consagram, sobem ao primeiro degrau. Aí o D deve ser aqueles que se consagram e vão subindo, então, ao segundo ou terceiro degrau. Deve ter o E também, aqueles que se consagram e vão subindo, então, aos degraus da santidade pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Não, aqui foi só uma brincadeira à parte. Vamos continuar a leitura para o que São Luís. A segunda consiste em ter pela Virgem Santa sentimentos mais perfeitos de estima, amor, confiança e veneração. Essa devoção leva a criar confrarias do Santo Rosário, do Escapulário, leva a recitar o texto e o Santo Rosário, a honrar suas imagens e seus altares, a publicar seus louvores e envolver-se com suas congregações. E essa devoção, que exclui o pecado, é boa, santa e louvável, mas ela não é tão perfeita, nem capaz de retirar as almas das criaturas e desapegá-las de si mesmas para uni-las a Jesus Cristo. Eis aí o segredo. Eis aí o segredo. Se nós formos fazer uma visão geral, assim, dos cristãos católicos na humanidade inteira, nós veremos que a grande maioria não se encontra nem em A, nem em B, nem muito menos em C. Portanto, Nossa Senhora, ela quer fazer de nós não só seus consagrados, mas também seus apóstolos, apóstolos da Santíssima Virgem, para propagar então essa total consagração. Mesmo que você não faça um apostolado assim mais sério, não saia assim gravando vídeos, que você não saia divulgando panfletos ou divulgando na internet, não sei, mas de alguma maneira, aquelas pessoas que estão ao seu redor, a partir da sua total consagração, elas terão que ver que você tem uma alma mariana, uma alma que então que quer levar as pessoas a ter essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Por quê? As pessoas que estão vivendo essa verdadeira devoção, elas se converterão de verdade em Nosso Senhor Jesus Cristo. Elas procurarão então tirar de suas vidas os pecados mortais. Elas procurarão então fazer confissões gerais, procurarão então lutar para vencer os seus vícios, os seus pecados diários, aqueles chamados pecados de estimação. As pessoas então lutarão por uma vida de conversão. Então, essa mudança terá que acontecer em nós a partir da nossa total consagração. Algo de especial, eu falo extraordinário, retumbante, mas não, porque para muitos o dia da consagração é um dia cheio de paz, dia de suavidade, com certeza é para todos, mas eu digo assim, alguns sentem uma alegria mais expressiva, outros não, outros ficam mais recolhidos. Não vamos entrar agora aqui em sentimento, mas a ação da nossa alma, ela vai ter que mudar a partir da nossa total consagração, amém? E São Luís continua aqui. A terceira devoção à Santa Virgem, conhecida e praticada por muitas poucas pessoas, é sobre essa que eu vou falar agora. Estou aqui tomando as palavras de São Luís, agora tudo que está no livro, tá bom? A perfeita prática de devoção a Maria. Em que ela consiste? Alma predestinada. Sabe quem é alma predestinada? Você, eu. Alma predestinada. Ela consiste em dar-se inteiramente na qualidade de escravo a Virgem Maria e a Jesus nosso Senhor por meio dela. Em seguida, consiste em fazer todas as coisas com Maria, e Maria, para Maria e por Maria. Eu vou explicar essas palavras. É preciso escolher um dia determinado para dar-se, consagrar-se e sacrificar voluntariamente e por amor, sem obrigação, inteiramente e sem reserva, seu corpo e sua alma, seus bens exteriores de ventura, sua casa, sua família, seus ganhos, seus bens interiores também da alma, isto é, seus méritos, suas graças, suas virtudes, suas satisfações. Lembrando que São Luís ele trata disso no tratado muito bem, quando ele nos explica então que doando os nossos méritos a Nossa Senhora, tudo passa a ser purificado pelos próprios méritos dela. Então, graças que nós recebemos no dia a dia. A saúde, a graça de alcançar um emprego, a graça de conseguir então lutar para vencer o orgulho que essa graça se percebe que essa graça é perseverante, então não é um mérito seu, é uma graça que veio do alto e você então consegue então lutar para vencer a ira todos os dias,
você que é uma pessoa muito nervosa, e você percebe então que a partir da consagração, então Nossa Senhora lhe concedeu essa graça especial de vencer esse seu defeito dominante, que é a ira. Ou você consegue vencer então a sensualidade para as mulheres, para as moças que gostavam de se vestir com as roupas mais coladas, mais chamativas, assim. Então elas vão passar a adaptar a sua vestimenta, a modéstia, imitando mais a Santíssima Virgem, as santas que já estão no céu. Então são graças especiais que nós recebemos. Virtudes, como já falei, você pratica então a virtude da fé. Você percebe então que a sua fé ela está sempre crescendo, você não esmurece mais como você esmurecia no passado. Então uma graça especial que você recebeu a partir da consagração. E satisfação então são aquelas obras de caridade, obras de piedade que você faz. Por exemplo, você participa de uma Santa Missa, então isso tem um mérito diante de Deus. Você está em estado de graça, você comunga, aquilo tem um mérito diante de Deus, e aquilo satisfaz a pena devida pelos seus pecados já confessados. Então você diminui o seu purgatório, vamos resumir assim. Então isso é chamada graça de satisfação. Então essa graça que você alcança agora passou a pertencer a Nossa Senhora, tem um mérito muito maior, um mérito quase que infinito, porque é um mérito de Nossa Senhora. Continuando então, São Luís. Aqui é preciso observar que, por meio dessa devoção, faz-se o sacrifício a Nosso Senhor e a Santíssima Virgem de tudo aquilo que a alma tem de mais caro, e de que religião alguma exige sacrifício, ou seja, do direito de dispor de si mesmo e do valor das suas orações, das suas esmolas, das suas mortificações e satisfações, de modo que se deixa tudo inteiramente à disposição de Nossa Senhora, para que ela aplique segundo a sua vontade e para a maior glória de Deus, que apenas ela conhece perfeitamente. Nós não sabemos a vontade de Deus. Nós podemos, assim, com tudo aquilo que Nosso Senhor nos deixou no Santo Evangelho, na sua Santa Igreja Católica, estudar e buscar nos esforçar de viver os santos mandamentos, os mandamentos da Igreja. Sim, óbvio, nesse sentido nós conhecemos a vontade de Deus, mas não sabemos o que Deus quer realizar estando no céu, aqui na terra, o que Ele quer fazer agora com a humanidade. Como é que está então o seu grau de ira para com as multidões de pecados gravíssimos que são cometidos na humanidade inteira diariamente? Como é que está a ira de Deus? O cálice já está transbordando, como Nossa Senhora já falou em tantas das suas aparições. O cálice já está para transbordar. E eu estou aqui implorando almas que se entreguem a Deus, que se mortifiquem, que se convertam, que façam sacrifícios pela conversão dos pecadores, para que Deus não castigue a humanidade. Então, nesse sentido, nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos como é que está o coração de Deus em relação ao Brasil, nesse momento crítico que nós vivemos, nesse período que antecede então o segundo turno das eleições. Nós estamos agora em 2022, outubro de 2022. Então, não sabemos, mas ela sabe, porque ela sabe de todas as coisas em Deus. Então, ela dispõe dos seus consagrados para fazer a vontade de Deus, para fazer a maior glória de Deus. Então, essa é a grande graça da total consagração. Essa é a graça que muitos que se consagraram ainda não entendem, que muitos, porque não estudaram, não buscaram conhecer, infelizmente, ou porque quiseram ficar permanecendo na ignorância, não entenderam. A grande graça da consagração é essa, é que ela vai dispor da sua vida, porque ela já está lá no céu, gloriosa, soberana, acima de todos os anjos e santos. Ela não tem mais méritos para oferecer, mas ela quer pegar então os nossos, porque nós estamos vivos aqui na terra, e só pode se oferecer então um sacrifício vivo que está aqui na terra ainda, porque não recebemos o julgamento de Deus ainda. Então ela precisa dos nossos méritos, ela quer precisar de nós, dos nossos méritos. É isso que São Luís está querendo dizer aqui. Então vai chegar esse dia da consagração, onde Nossa Senhora tomará posse de tudo. Então, continuando aqui. Deixa-se ao seu dispor todo o valor satisfatório e impetrativo das suas boas obras. É o que já acabamos de meditar, de explicar. Assim, após a oblação, que se fez os seus méritos, as boas obras, mesmo que sem voto algum, deixe-se de ser mestre de todo o bem que se faz, para que a Santíssima Virgem possa aplicá-lo, seja uma alma purgatória, para aliviá-la ou libertá-la, seja um pobre pecador para convertê-la, ou seja, ela que escolhe. Eu posso sugerir para ela, dizer assim: olha mãe, eu peço
faleceu semana passada, mas é ela que sabe quem está precisando mais. Talvez meu tio já está lá no céu, eu estou rezando pela alma dele e a alma dele não precisa ser alguém que está no purgatório sofrendo. Então a grande graça da consagração é essa, que ela vai dispor dos nossos méritos. Entregam-se por essa devoção seus méritos nas mãos de Santa Virgem, mas é para ela guardá-los, aumentá-los, embelezá-los, porque nós mesmos não podemos comunicar uns aos outros os méritos da graça santificante e da glória. Então aí também está outro segredo. Eu não posso chegar a dizer assim, fulano reza para mim, oferece a Santa Missa aqui para mim por tal intenção. Mas nós não temos esse poder. A gente pode pedir assim, Deus vê assim, né, tá, e tudo, mas não é bem assim que funciona. Porque nós somos de Deus, então a partir da total consagração, tudo passa a pertencer a Ele. Eu não tenho mais esse poder de dizer, faça isso por mim, entregue isso aqui por minha causa, por tal intenção que eu quero. A partir da total consagração, tá, que eu estou falando. Fora isso, sim, a pessoa pode fazer isso, né? Ela é livre para fazer o que ela quiser. Mas a partir da total consagração, não. Eu posso até fazer, mas isso não vai funcionar, porque quem escolhe é ela. Aí continua. Mas todas as suas orações e boas obras são dadas a ela como impetrações e satisfações, para que as distribua e aplique a quem lhe agradar. E se depois de nos havermos assim consagrado a Santa Virgem, desejarmos aliviar alguma alma do purgatório, salvar algum pecador, sustentar algum amigo por meio das nossas orações, esmolas, mortificações, sacrifícios, será preciso pedir humildemente. Aí o outro grande segredo da consagração: pedir humildemente e entregar-se ao que ela determinar, sem questionar, persuadidos de que o valor das nossas ações, sendo dispensado pela mesma mão de que Deus se serve para nos dispensar as suas graças e seus dons, não pode deixar de ser aplicado para a sua maior glória. Assim é a inteligência espiritual. Então, se Deus se serviu desse meio, esse meio é ela, para nos dispensar as suas graças e os seus favores, se assim Ele escolheu que era o meio para nos dar todas as graças, que com certeza muito em breve na Santa Igreja Católica nós veremos o triunfo do Imaculado Coração de nossa boa Mãe do Céu. Nós veremos também que algum Papa, não sei qual, mas irá proclamar, irá declarar Nossa Senhora medianeira de todas as graças. É isso que significa, que ela que dá a graça, porque Deus escolheu ela como esse meio. Não é que ela é a graça, não, ela não é nada. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a totalidade da graça. Mas Ele escolheu esse caminho, esse meio. Então ela é esse canal. Então tudo vem por meio dela e dispõe para nós. Então assim, quando nós entregamos o valor de tudo que nós somos e temos a ela, é como voltar para esse canal. Tudo vai e volta para ela. Então isso é a maior glória de Deus. A maior glória de Deus é essa, é que tudo volte pelo fim que Ele escolheu, e pelo meio que Ele determinou fazer as coisas e agir, porque Deus é perfeito. Então quando Ele escolhe um meio, Ele não está assim pensando, vai ser bom, não sei se vai ser bom fazer assim para os meus filhos que estão lá na terra, não sei. Não, Deus sabe o que faz. Ele é diferente, Ele não é um ser humano, né? Como nós, que não sabemos o que fazemos, o que pensamos, como agimos. Então, aí continua São Luís. Eu disse que essa devoção consiste em dar-se a Maria na qualidade de escravo. Devemos observar que existem 3 formas de escravidão. Então, atenção, ele explica. A primeira é a escravidão natural, ou seja, homens bons e maus são escravos de Deus dessa maneira. A pessoa pode não saber, mas tudo pertence a Deus. Pode ir, se você abrir a sua Bíblia e ler os Salmos, vai lá ver. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a honra é de Deus, é tudo dele, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é Deus. Eu sou aquele que sou, quando Ele se revelou. E a segunda é a escravidão imposta. O que é a escravidão imposta? A escravidão que sofrem os demônios e os condenados que estão no inferno. Por quê? Eles, querendo ou não, eles só podem agir se Deus permitir, porque Deus é que manda em tudo. Então eles podem nos fazer o mal, se nós abrimos a brecha para cairmos na tentação? Sim, eles podem nos fazer o mal, mas é se Deus permitir, se Ele quiser. Se Deus quiser, se Deus não quiser, não faz nada. Eles podem achar que tem algum poder, mas não tem. Não tem se Deus não permitir. É isso que significa a segunda escravidão. E a terceira escravidão é a por amor. A escravidão por amor e por vontade. E é desta forma que nós devemos nos consagrar a Deus e a Santíssima Virgem Maria, da maneira mais perfeita que uma criatura tem à sua disposição para dar-se ao seu Criador. Olha que belo, olha a profundidade que São Luís chega. É a maneira
maneira mais perfeita que uma criatura tem e a sua disposição de se dar ao seu Criador. Então Deus se agrada muito dessa forma que nós vamos nos consagrar totalmente a Ele pelas mãos de Nossa Senhora. Observe também que existe uma diferença entre ser um servo e ser um escravo. Qual que é a diferença? Um servo deseja o pagamento dos seus serviços e o escravo não tem pagamento algum. O servo é livre para deixar o seu mestre quando quiser e o serve apenas por determinado tempo. E o escravo não pode deixá-lo. Está-lhe entregue para sempre. Está-lhe entregue para sempre. O servo não dá ao seu mestre direito de vida e de morte sobre a sua pessoa, mas o escravo dá-se inteiramente, de modo que o seu mestre poderia fazê-lo morrer, sem que isso possa lhe acarretar problemas com a justiça. Ou seja, o que São Luís está querendo dizer aqui? Que Deus pode fazer de mim o que Ele quiser depois que eu fiz a total consagração. Porque eu me entreguei como um escravo de amor. Então Ele é livre, mas ao contrário do que muitas pessoas vêm com esse temor ridículo, com esse escrúpulo horrível, pensar assim, mas agora então minha vida, a minha cruz é muito pesada, a minha vida só é de dificuldades e perseguições. Não! Então eu sou a criatura que se entregou a Deus por amor, como um escravo de amor. Então, será que Deus vai me olhar assim, querendo assim, totalmente me destruir? São Luís está dando aqui um exemplo, dizer assim que Deus vai então olhar para mim como a pupila dos seus olhos, como Ele olha para toda a humanidade, mas é porque eu me entreguei livremente. E o problema todo aqui está que as pessoas, os homens, as mulheres, a humanidade inteira não se entrega a Deus com liberdade, não dá a sua liberdade a Deus, e portanto Deus não pode agir porque Ele os fez livres. Ele só pode agir quando eu me entrego livremente, quando eu abro o meu coração. Então aí está a nossa entrega como escravo de amor. Significa isso, que eu me entrego livremente, eu dou a Ele, Ele dispõe de mim como Ele quiser. Isso significa a escravidão de amor. É fácil, porém, notar que o escravo por imposição tem a dependência mais estreita, que somente conviria haver, de fato, entre um homem e seu Criador. Por isso é que os cristãos não constituem escravos desse modo. Só está explicando aqui, porque acabamos de já ir meditando aqui a luz do Espírito Santo. Apenas os infiéis e idólatras agem assim, ou seja, só nesse temor, assim, não, eu estou aqui, estou presa, porque agora eu me consagrei, eu me entreguei. Não! Bendita e 1000 vezes bendita é a alma liberal, a alma livre, que se consagra a Jesus por Maria na qualidade de escravo de amor, depois de ter se livrado por meio do batismo da escravidão tirânica do demônio. Porque São Luís também nos narra lá no seu tratado que antes do batismo nós éramos escravos do demônio, capítulo 2 do tratado. Lembrem, recordem lá, capítulo 2 do tratado. Antes do batismo éramos escravos do demônio. Passamos depois do batismo a sermos escravos de Deus, pertença de Deus. Porém, o que acontece? Não nos recordamos dessa graça e vem então na nossa vida aquela montanha de pecados mortais. Hoje nós estamos aqui na atualidade, 2022. Como é que vai se preservar uma alma? São pouquíssimas, são raríssimas as almas que existem hoje no mundo, que são almas virginais, que nunca tiveram contato com o pecado mortal, porque infelizmente depois do batismo nós vamos crescendo e a nossa consciência, na nossa liberdade, nós vamos entendendo o bem e o mal, nós escolhemos o mal e não o bem, e nós escolhemos o caminho do mal, do pecado e não o caminho da virtude, da santidade. Então aí está a grande desgraça da humanidade na atualidade. Porém, nós, ao tomarmos então conhecimento desse chamado de Deus para cada um de nós, porque a total consagração é para todos os católicos, idades, condições, vocações, não importa, é para todos. Ao tomar conhecimento então desse convite, dessa graça que Deus quer nos conceder, então abraçando então essa graça, então nós vamos então nos esforçar de perseverar nesse caminho, então aí nós estamos livres, então, porque vamos renovar as promessas do nosso batismo, a total consagração é isso, é a renovação perfeita das promessas do nosso batismo, então nós vamos ser livres da escravidão tirânica do demônio. Então nós vamos ficar por aqui, porque com a graça de Deus a meditação foi crescendo, então para que o vídeo não fique muito extenso, depois nós vamos entrar aqui na excelência dessa prática, tá? Dessa total entrega com escravo de amor. Pedimos então a bênção de Nossa Senhora, que ela nos alcance então essa graça de perseverarmos nesse caminho.
Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser. Amados e caríssimos irmãos e irmãs.